Oi, eu sou a Michele, eu sou engenheira do departamento técnico da Bidinvaven e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho das nossas soluções com geossintéticos para reforço de aterro sobre solos móveis. Então, o tema do nosso treinamento é reforço de aterro sobre solos moles, né? E essa aqui é a agenda do treinamento. A gente vai começar falando um pouquinho de desafios na construção de aterros sobre solos moles. A gente vai abordar soluções tradicionais versus as soluções com geossintéticos, né? Vou fazer uma análise técnica e apresentar um pouco a metodologia de projeto com geossintéticos, e a gente vai encerrar com alguns casos de obras. Então, só para introduzir o tema, né? O que são os solos moles, né? Que é um problema tão recorrente nas nossas obras de engenharia aí pelo Brasil afora, né? Solos moles são solos com baixa resistência ao cisalhamento, né? Então, eles gerando aí um problema para a construção de aterros, né? São solos muito compressíveis, né? Então, eles recalcam bastante, né? Com baixíssima capacidade de suporte, né? Então, eles não aguentam, né? Uma carga elevada sobre eles, né? E, geralmente, né? Eles são solos argilosos, com matéria orgânica, né? E com saturados, né? Com nível d'água elevado. Quando a gente tem uma situação, assim, de solo extremamente mole, né, e a gente precisa fazer, por exemplo, uma obra rodoviária, a gente enfrenta uma série de desafios, né. O primeiro desafio é a gente conseguir entrar na obra, né, então a gente conseguir fazer uma execução de uma plataforma de trabalho, né. Então as obras de infraestrutura, a gente tem que circular aí com maquinários pesados, né, e se a gente não, se o solo for tão mole e não permitir a circulação desses maquinários, pode ocorrer problemas, né? Como o caso dessa foto, pode atolar equipamento, danificar equipamento, né? Então, o primeiro desafio é a gente fazer uma plataforma de trabalho para poder altear meu aterro. O segundo desafio, eu acho que o mais conhecido, né, o segundo problema dos solos moles, é a ruptura do solo de fundação, né? Então, a gente tem aí a construção do nosso aterro, um solo mole na base, né? E a gente tem a tendência de ocorrer a ruptura desse aterro através de uma falha circular de ruptura, né? Então, ocorre uma trinca de tração aqui no topo do meu aterro e ocorre o levantamento de material no pé aqui do meu aterro, através de uma ruptura circular, devido à baixa resistência ao cisalhamento desse solo mole. Aqui, só para exemplificar algumas obras que ocorreram ruptura, né? É usual a gente ver, então, no topo do aterro, né, no caso aqui já era uma via pavimentada, a gente vê o surgimento das trincas de tração, formando uma cunha circular, né, e quando ocorre mesmo a ruptura, né, essas trincas, elas abrem bem mais, né, e a gente consegue ver aí o deslizamento circular do terreno. E também, como eu mencionei, é comum a gente ver daí o acúmulo do material, né, o levantamento do material no pé do aterro, né, na base do aterro. Qual que é o problema quando ocorrem essas rupturas, né? Quando a gente tem lá um aterro, né, sobre um solo mole, e ocorre uma ruptura, para a gente corrigir esse aterro, né, a gente vai gastar mais e vai ter um trabalho muito maior para fazer uma obra de engenharia que corrija esse problema. Por quê? Porque o solo mole, que é caracterizado principalmente pela sua resistência não drenada, né, ele tem a tendência de diminuir bastante esse valor da resistência não drenada na situação amolgada, que é na situação de ruptura, né. Então, aqui, por exemplo, um perfil de resistência não drenada de um solo, né. A gente faz através do ensaio de palheta, né, o ensaio Vani-Teste, e a gente consegue ver aqui o perfil, do crescimento da resistência não drenada com a profundidade, da situação convencional, né. Para a situação, depois que a gente faz o ensaio para a situação convencional, a gente amolga o solo, né, a gente leva o solo à ruptura e repete o ensaio. E a gente consegue ver aqui como decresce a resistência, né. Então isso faz com que eu resolver um problema de engenharia de aterro sobre solo mole, na configuração da situação convencional, né, sem ruptura da resistência não drenada,
é muito menos trabalhoso do que na situação do aterro já rompido, né, do solo mole já rompido. É, outro desafio é a gente poder construir os aterros, né, e as sobrecargas necessárias para a operação desse aterro, após a construção, né, do aterro, é a gente poder construir de forma que o solo mole aguente essa capacidade, né. Então a gente fala que, numa situação sem nenhum reforço, o solo mole aí poderia atingir uma capacidade, eu poderia construir, por exemplo, um aterro de 2 metros com uma sobrecarga pequenininha aqui, né. E se eu prever alguma obra de engenharia aqui, algum tipo de reforço na base desse aterro, né, eu posso daí altear mais o aterro, fazer um aterro de 4, 5 metros e até aumentar a sobrecarga. Um outro problema, agora falando na inservibilidade, né, é os recalques a longo prazo, que ocorrem em aterros sobre os solos moles, né. Então a gente consegue visualizar muito isso quando a gente constrói uma ponte, né, no encontro de pontes, sobre aterros sobre solos moles, né. Então a gente vê, assim, uma ponte rodoviária, e tem aí sua fundação profunda, que transfere a carga da ponte para um solo competente, e o aterro de encontro, né, feito aí num solo de baixa capacidade de carga, né, e compressível. Daí, conforme o passar do tempo, né, esse solo mole vai adensando, né, e daí ocorre esse famoso degrau na pista, né. Então, é um exemplo clássico aí dos recalques diferencial que ocorre, né. Então, isso acontece, né, a gente pode explicar pela analogia mecânica de Terzaghi, né, onde a gente tem a analogia com a mola e um pistão, né. Então, conforme a gente carrega o solo mole e a gente permite a saída da água, né, esse solo mole vai perdendo a água devagarzinho, né, essa mola vai abaixando, né, o solo vai recalcando, né, até que atinge toda a consolidação e atinge o equilíbrio. E agora a gente falando um pouquinho das soluções com geossintético versus as soluções tradicionais, né. A gente definiu quais são os problemas da construção de aterro solo mole, como que a gente resolve, né. Então aqui tem a adaptação de uma figura extraída do livro do professor, Marcos Almeida, né, e que a gente fala então que os 2 principais problemas na construção de um aterro é o problema da estabilidade e o problema dos recalques, do assentamento, né. E a gente tem um perfil teórico aí do meu aterro, né. Se a gente tem soluções de engenharia que a gente resolve somente um desses problemas, e tem soluções de engenharia que a gente vai estar resolvendo os 2 problemas ao mesmo tempo, né. Então, por exemplo, se a gente fizer um aterro estaqueado, transferir toda a carga do aterro para um solo competente, né, não carregando solo mole, eu resolvo aí o problema da estabilidade do assentamento, né. Se eu fizer colocar só drenos fibroquímicos na base desse aterro, né, para fazer, aumentar a rapidez da ocorrência dos recalques, né, a gente vai estar resolvendo aí o problema dos recalques, mas não necessariamente o problema da estabilidade, né. Então são vários tipos de soluções que a gente pode estar trabalhando aí para resolver os problemas, tá. Como que eu escolho a melhor solução, né. Então a escolha da solução depende do impacto ambiental e das normas vigentes no local da obra, né. Então tem soluções que impactam muito o meio ambiente, tem soluções que são mais amigáveis, né. A disponibilidade de materiais, né. Então, eu tenho uma jazida de material pétreo próximo da minha obra, eu tenho um bota-fora próximo da minha obra, né, então tudo isso é importante, tá. O tempo de execução, principalmente como a gente está falando aí de problemas com recalques, né, algumas soluções apresentadas, elas têm um tempo de execução muito longos, né, porque a gente tem que esperar estabilizar os recalques. Então isso é um fator decisivo também para a escolha da solução. E claro, os custos, né, tem soluções que são extremamente caras para resolver problemas sobre solos moles. Então, vou falar um pouquinho de algumas das soluções, né. Uma das principais soluções é a remoção do solo mole, né, que eu acho que é a solução ainda mais usual, né, apesar dela ter um elevado custo, né, e um elevado impacto ambiental, porque eu vou estar usando aí o uso de materiais não renováveis, né, eu preciso ter a disponibilidade dos materiais, eu preciso transportar esse material que gera uma alta emissão de CO2, né.
Eu preciso levar o solo mole para um bota-fora especial, né? O que precisa ter requisitos legais para isso também. Um outro tipo de solução, né, a gente pode encontrar aí nas obras rodoviárias, é a construção de bermas de equilíbrio, né, na frente dos aterros, né. Então, qual que é a ideia, né? Eu tenho um aterro preciso construir um aterro com essa geometria, só que por causa do solo mole, a tendência é ocorrer uma ruptura circular aqui. Se eu coloco um peso aqui, eu gero uma força que vai equilibrar com a força de deslizamento, né, de ocorrer essa ruptura ao cisalhamento aqui, né. Qual que é o problema, né? Eu preciso ter uma faixa de domínio da minha obra, né, uma área necessária para execução muito maior do que eu precisaria, né. Eu preciso ter mais material para fazer essas bermas, né, e eu preciso ter um maior tempo de execução, porque eu vou estar fazendo mais obras de terraplenagem aqui. Outra solução que é usualmente utilizada é a parte de construção em etapas, né. Então a gente tem, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai construindo o aterro, né, a gente vai compactando as camadas, né, então um aterro de altura total HT aqui, né, vamos supor que a gente vai fazendo aqui em 3 etapas, e conforme eu vou construindo, eu posso altear uma camada do aterro, deixar essa camada agir até estabilizar o recalque, até ocorrer os recalques previstos para essa camada. Daí eu venho, alteio mais um pouco, e eu faço com que daí estabilize mais um pouco os recalques, né. Então isso vai me gerar um uso extra de materiais, porque parte do material do meu aterro vai estar afundando aqui, né, abaixo na cota do solo mole, né, mas o principal problema é o elevado tempo de execução. Tá. O aterro estaqueado, né, como eu comentei, uma solução que funciona muito bem, né, que geralmente utiliza aí um geossintético, né, em cima das estacas, para fazer o arqueamento de tensões, né, só que é uma solução muito onerosa e tem uma execução técnica, né, depende de maquinário específico para construção. Eu posso estar utilizando tanto estacas, né, pré-fabricadas, né, de metálicas, de concreto, e eu também posso estar fazendo, o aterro com estacas de brita, né, que a gente faz pelo método da vibrosubstituição, por exemplo, né. Só que novamente são soluções com custo elevado, que tem uma execução, muito técnica, né, e no caso aí da estaca de brita ainda eu vou estar usando material não renovável. Então onde que a gente usa os geossintéticos dentro dessas soluções apresentadas, né. Então, como eu comentei, no aterro estaqueado, a gente utiliza um geossintético de reforço para fazer o arqueamento de tensões. No aterro estaqueado com colunas de brita, às vezes a gente pode fazer o encamisamento dessas colunas com geossintético também, com geotexto. Os geodrenos, para acelerar os recalques, eles são geocompostos drenantes, né, que a gente crava no solo, né. E aqui o tema da nossa apresentação, a gente vai focar aqui no aterro reforçado, né, quando eu coloco um elemento geossintético com elevada resistência à tração, né, que favorece a estabilidade aqui do meu talude. Então a gente vai estar abordando mais essa parte do aterro reforçado. Como que é a análise técnica e de projeto desse tipo de solução, né? Então a concepção da solução, né, é eu colocar um material geossintético com alta resistência à tração na base do meu aterro, né, e é importante frisar que essa solução tem que estar associada, né, com alguma solução para resolver o problema dos recalques, né. Então a inclusão de uma camada de geossintético na base do aterro, ela aumenta a resistência ao cisalhamento do conjunto solo mole, mais aterro, né, ela resolve o problema de estabilidade. Mas ela não vai estar resolvendo aí o problema dos recalques, então a gente tem que estar trabalhando com alguma outra solução para resolver os recalques, né. Então o primeiro passo é a gente colocar, né, um geotexto para fazer a estabilização desse solo mole e poder fazer uma plataforma de trabalho, né. Então a gente coloca um geotexto de estabilização e vem com uma camada drenante, aí uma areia lavada geralmente, de uns 30, 50 centímetros,
e esse conjunto areia mais o geotexto constrói a plataforma de trabalho, né? E por cima dessa camada drenante, a gente posiciona o geossintético de reforço, né? Posicionado o geossintético de reforço, que pode ser em uma ou mais camadas, a gente faz o alteamento do aterro. Quais que são os geossintéticos para reforço que a gente pode utilizar, né? Então, a gente pode estar trabalhando com o geotexto tecido, né? Ou com as geogrelhas para essa aplicação, né? Os geotextos tecidos Abidin, a gente tem uma gama bem completa de produtos, né? Nós somos fabricantes de geotextos e tecidos. Nós fabricamos geotextos e tecidos de polipropileno e de poliéster, tá? Com elevada resistência à tração, a gente tem geotextos e tecidos com até 400 quilonewtons por metro de resistência à tração no nosso portfólio e com baixa deformação, né? Então, um conjunto aí de elevada resistência à tração a baixa deformação gera um produto com uma rigidez adequada para o emprego como elemento de reforço de solos moles. As geogrelhas da Befins, a gente trabalha com uma gama de geogrelhas tecidas, né? Cuja matéria-prima usual é o poliéster. A gente pode estar trabalhando com outros polímeros à demanda, né? As geogrelhas, elas que a gente trabalha, podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Então, isso é importante, que geralmente para reforço de aterro sobre solos moles, as geogrelhas são unidirecionais, mas quando a gente tem situações como encontro de pontes, né? A gente precisa reforçar o solo mole nas duas direções. Pode ocorrer a ruptura do aterro nas duas direções, a gente precisa de uma geogrelha bidirecional ou trabalhar com uma dupla camada de geogrelhas unidirecionais. A gente trabalha aí com um portfólio completo de resistência, variando aí de 50 km por metro até superior a 400 km por metro também, né, para atender as diversas necessidades aí dos projetos. E são produtos que têm aí uma elevada rigidez, né, com alta resistência à tração com uma baixa deformação. Aqui só para exemplificar, um caso de reforço de aterro, né, para a construção aqui, no caso, foi de um galpão logístico, e a gente foi utilizar nossas geogrelhas de poliéster para reforço do aterro sobre solo mole. Tá? Quando a gente está trabalhando aí para reforçar os aterros sobre solo moles, a gente trabalha com geotextos ou com as geogrelhas, a gente trabalha conforme esses princípios de dimensionamento, né, as verificações que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que avaliar, primeiramente, a falha rotacional de base, né? Como eu mostrei, a estabilidade global do meu aterro. Né? Eu tenho que avaliar a capacidade de carga do meu aterro, né? Para construção sobre esse solo mole. Eu tenho que avaliar se não pode ocorrer o deslizamento lateral do meu aterro sobre o solo mole ou sobre o geossintético. Tá? E alguns pontos de atenção que a gente tem que ter, né? A gente precisa definir muito bem qual que é a resistência do geossintético que a gente vai estar empregando, qual que é o comprimento de ancoragem do geossintético, né? Então, eu preciso colocar o geossintético embaixo de todo o meu aterro, ou eu posso trabalhar com um comprimento de ancoragem menor, né? A partir da superfície potencial de falha, né? E um ponto de atenção também é a gente avaliar a compatibilidade de deformação do solo com o geotexto ou a geogrelha, né? A resistência do geossintético, né? Nós, como fabricantes de produtos geossintéticos, né, a gente apresenta nas nossas fichas técnicas a resistência nominal do produto. O que que é essa resistência nominal, né? Resistência à tração, né, que a gente obtém nos nossos laboratórios, né? Onde a gente traciona o produto até essa ruptura. Contudo, quando a gente vai utilizar esse valor, né, essa resistência nos projetos, a gente não pode estar trabalhando com a resistência nominal do produto, a gente tem que estar trabalhando com a resistência admissível, né? Então, é importante a gente minorar a resistência nominal do produto geossintético através dos fatores de redução, né? E quais que são esses fatores de redução? Né? A gente trabalha com fatores de redução de danos na instalação, fator de redução por fluência, né? Então, é um produto polimérico que vai estar sujeito a uma carga constante ao longo do tempo, né? Então, ele está sujeito ao mecanismo de fluência. Então, a gente precisa considerar esse mecanismo reduzir sua resistência. E o fator também por degradação química e biológica, a depender das condições do local da obra.
A análise de falha rotacional de base, né, a estabilidade global, a gente realiza em programas, né, que fazem análise de equilíbrio limite, como Slide, GeoSlow, né, onde a gente modela aí o nosso aterro, modela as camadas de solo e inclui o seu elemento de reforço, né. Tanto que no slide a gente já tem os nossos produtos pré-inseridos no programa, então é só selecionar e já verificar, né, rodar o programa. E a gente verifica qual que é o fator de segurança contra essa estabilidade circular de captura. Uma limitação de todas as análises apresentadas, né, que eu mencionei, é com relação ao método do equilíbrio limite, né? Então, essas análises de estabilidade global, de deslizamento, de capacidade de carga, elas são verificações de equilíbrio limite, né? É onde eu considero a resistência do produto, mas não a deformação, né? Então, em casos de projetos específicos, né, onde eu tenho uma exigência muito grande para um controle, uma exigência muito grande para o meu aterro, né? Eu tenho que fazer, através de uma análise de elementos finitos, né, uma, uma modelagem com que eu faça, com que eu trabalhe com o conceito de deformação compatível, né? Então, não necessariamente o meu aterro irá romper quando a minha resistência à tração máxima do geossintético for mobilizado, né? Quando a minha deformação máxima do geossintético for mobilizado. Eu posso ocorrer que o meu aterro rompa antes do geossintético, né? Então, isso a gente tem que fazer essa compatibilidade de deformações. Então, quando o aterro rompeu, qual que é a resistência que o meu geossintético vai estar trabalhando, tá? Essa é uma análise que não é tão usual, mas como eu mencionei para projetos específicos, ela é importante, tá? Aqui eu mostrei só, né, de forma mais sucinta, quais as verificações que a gente tem que fazer, né, no nosso livro, né, de engenharia, a gente apresenta o passo a passo de cada uma dessas soluções, tá? Um outro geossintético que a gente pode utilizar para reforço de aterro sobre solos moles são as geocélulas, né, que é esse elemento tridimensional feito de PAD. Eu apresentei de forma distinta aqui, porque a metodologia de cálculo é bem diferente da metodologia com, geos, com geotextos ou geogrelhas, tá? Então, a Bidinha, a gente tem nós somos fabricantes de geocélulas também, de PAD, e a gente tem uma gama de produtos, né, com diferentes alturas de célula e diferentes aberturas da célula, né? Então, usualmente, para aplicações como reforço, a gente está trabalhando com geocélulas a partir de 12 centímetros de altura, né? Até geocélulas de 25 de altura, né? Então, dependendo da necessidade do projeto. Então, o reforço com geocélula, né, a gente colocar a geocélula na camada da base do aterro, né? E a geocélula, por ser um elemento tridimensional, ela faz o efeito, ela trabalha por confinamento de material, né? E ela tem um reforço por efeito laje. Então, é como se eu colocasse uma viga semirrígida aqui na base do meu aterro, né? A verificação do benefício da inclusão da geocélula, a gente vê através dessa expressão de uma metodologia desenvolvida pelo professor Avezani Neto, né? Onde o fator de segurança do aterro com o reforço da geocélula é igual ao fator de segurança do aterro sem o reforço, mais um fator de reforço da geocélula, que depende aí das características da geocélula, e um fator de correção, né? Então, eu tenho que fazer a modelagem do meu aterro sem reforço, eu chego lá no fator de segurança, vamos supor, de 1,2, eu vejo quanto que é para a minha condição de obra para a geocélula, que eu vou estar empregando o fator de reforço da geocélula, e com isso eu tenho um fator de segurança total da minha obra reforçada com a geocélula, tá? As geocélulas são menos usuais para a construção de aterros sobre solos moles, mas em situações específicas podem ser utilizadas, tá? E para finalizar o nosso treinamento, eu vou apresentar aqui 2 casos de obra para vocês, onde a gente empregou nossos geossintéticos para reforço de aterro, tá? O primeiro caso foi a construção de uma via, né, o primeiro caso foi para a construção de uma via no município de Cariacica, no Espírito Santo, né, onde precisavam fazer um aterro com uma altura baixa, até de 1,5 m,
só que o solo local era muito mole e saturado, né. Então eles precisavam aí de algum tipo de solução, algum tipo de reforço, né. Então eles fizeram a construção de um colchão drenante na base do aterro, com areia, né, e eles utilizaram, um geotexto tecido, um TR-6000, tem uma resistência à tração de 110 quilonewtons por metro, pra fazer o reforço de toda essa base do aterro, né. Uma vez aqui, então a gente vê aqui o colchão de areia, o geotexto tecido, e aqui já lançando o material do aterro. Uma vez estendido o geotexto tecido, eles fizeram o alteamento do aterro, e depois o pavimento da via. A gente instalou aí mais de 10.000 metros quadrados de geotexto tecido, né, foi uma obra realizada em 2022, né, então até o momento o aterro continua, íntegro, né, então o geotexto ele reforçou a base do aterro, evitou os problemas de instabilidade na obra, né, garantindo aí a qualidade dos pavimentos que foram construídos. Uma outra obra que a gente forneceu recentemente foi para a construção de um galpão logístico na cidade de Guarulhos, em São Paulo, onde para a construção do aterro, né, para a construção do galpão, eles precisavam fazer uma obra de terraplenagem que um aterro de até 2,5 metros de altura, sobre um solo mole também, um solo argiloso, baixa capacidade de suporte, né. Eles avaliaram outros tipos de soluções, como remoção de solo, né, mas tiveram problemas com relação ao custo e ao tempo também de execução, né. Então eles optaram, né, foi dimensionado em projeto a utilização de cerca de 14.000 metros quadrados de geogrelha, de poliéster da Vidin, com resistência à tração de 200 quilonewtons por metro, para possibilitar, então, aí o alteamento desse aterro sobre o solo com baixa, resistência, tá. A gente vê aqui na foto onde eles fizeram que lançaram as geogrelhas, né, e por cima já vieram alteando o aterro para fazer aí seguir com a obra de construção do galpão. Bom, o que que a gente tira aí da nossa apresentação, né, que quando a gente está trabalhando aí com geossintéticos, a gente tem uma série de valores agregados, né. Usualmente a gente vai ter um custo de uma solução com geossintético versus uma solução tradicional, um custo menor, né. Então a gente consegue gerar uma economia aí na obra, né. A gente também reduz, significativamente o impacto ambiental da obra, porque a gente reduz aí, principalmente a exploração de material não renovável, né, reduzindo o transporte e consequentemente a emissão de CO2, né. A gente constrói obras, né, com uma excelente durabilidade, né, e obras que proporcionam todas as condições de carga, drenagem e resistência, conforme a exigência do projeto. A gente consegue fazer a solução, né, geralmente com um menor tempo de execução, né. Então, por exemplo, do aterro sobre solo mole, né, em vez de a gente fazer toda a remoção ou uma remoção parcial do solo mole, eh demora muito mais do que se a gente for optar pela solução com a utilização de uma geogrelha de reforço, por exemplo. Bom, a Bidin, ela disponibiliza algumas ferramentas de projeto para os seus clientes, tá. Então a gente tem o nosso software de dimensionamento, que vocês conseguem baixar no nosso site, né, ou através desse QR Code, que está disponível em 3 idiomas, né, e tem algumas metodologias, para diferentes soluções de engenharia com geossintético. E a gente tem também o nosso livro, né, Projeto de Infraestrutura com Geossintéticos, que já está na 10ª edição, é um livro aí com mais de 700 páginas, que vocês também conseguem baixar, no nosso site, e tem um capítulo específico sobre reforço de aterro sobre solos moles. Então, se quiserem se aprofundar um pouco mais na metodologia, ver um pouquinho de processo construtivo, nosso livro é uma boa ferramenta de consulta.
E só para finalizar, né, a garantia das nossas soluções, né, que a gente tem modelos laboratórios, né, e processos produtivos que operam sobre sistemas internacionais de controle de qualidade, né, garantindo aí a qualidade dos nossos produtos e, consequentemente, o adequado desempenho dos nossos projetos. Bom, então, nosso treinamento foi sobre aí, reforço de aterro sobre solos moles, espero que vocês tenham gostado e ficamos à disposição.